Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante você prestar atenção aqui, ó. Isso, tá vendo? Tudo bem, tenha paciência. A realidade desse fato é dos missionários voluntários de Cristo Jesus. Missionários voluntários em cadeia. Eu estou chamando a sua atenção porque na grande comissão que Jesus criou com seus discípulos, do ide imperativo, é de anunciar o Evangelho. Nós temos uma obrigação, e essa obrigação é imposta a todos que, na verdade, têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou citar 3 pontos importantíssimos, 3 motivos importantes de você divulgar o Evangelho. Como divulgar o Evangelho? Primeiro, é o seu testemunho de vida no lugar em que você mora. Isso é muito importante. Claro, evidente, porque de repente precisamos botar uma caixa de som na porta da sua casa para anunciar o Evangelho. Segundo, é no seu trabalho. Terceiro, é o seu conhecimento pela internet. Pronto, estamos aí. Uma grande oportunidade de clicar no tempo do Senhor Jesus Cristo, do ide imperativo, não tinha como. Não tinha internet, a divulgação era complexa, e mesmo sendo conhecido como cristão, teria que guardar a lei de Moisés. Não era guardar a Jesus como Senhor e Salvador. Tinha que guardar Moisés, guardar o testemunho da lei, guardar a Torá, com entendimento focado no objetivo, exatamente como os escribas e os fariseus orientavam. Mas hoje nós temos uma liberdade de anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. Liberdade pelo aval que a Bíblia nos dá. Liberdade pelo aval do ide imperativo do Senhor. Eu estou convidando a você a saltar das 4 paredes. Não vai faltar os seus cultos na igreja que você congrega. Não vai de maneira nenhuma desrespeitar o seu dirigente sem comunicar a ele aonde você está indo e o que você vai fazer. Eu tenho certeza que, como ele, crente, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo esse aval de Cristo, ele vai lhe dar total apoio. E nesse ponto de vista, quero também mostrar para você, mais um pouquinho para você ver de perto, ó. Missionários voluntários de Cristo Jesus, em cadeia. A realidade é um fato muito interessante. Você não sabe imaginar o potencial que tem a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, assemelhá-lo eu, um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse isso no seu sermão. E quando a multidão que estava de junto dele entendeu no verso 28 do capítulo 7 do livro de Mateus, você vai entender que ele disse que o Senhor ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Maravilha! É você poder entender a realidade de você não ser um hipócrita, além de falar, não viver. Eu sempre digo uma coisa interessante, que quando você tem um microfone na sua mão, você se sente um rei, até para dar oportunidade a outro, se torna difícil. A sua voz fica muito mais bonita dependendo da aparelhagem do som e o ambiente do lugar em que você esteja. A sua voz se torna com uma potência muito grande. Você tem liberdade para falar à vontade. E quer queira ou quer não queira, quem estiver de junto vai ter que ouvir. Você vai falar tudo aquilo que você entende que é a hora de você falar. O Senhor nosso Deus, junto a toda a sua vontade, ele nos ortogou o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Paulo, o apóstolo, um único, nesse ponto de vista, falando aqui, que mencionou o estado de cadeia. Acredito isso, ele, porque Ezequiel também fala, porque Deus ordenou a Ezequiel que fizesse uma cadeia. Porque a terra estava cheia de crimes, de violência, época aquela, que se nós analisarmos os nossos dias atuais, vamos entender que estamos vivenciando uma cena semelhante.
muita maldade, muita malícia e muita morte. Faz uma cadeia. Por quê? Fazendo uma cadeia, lá o homem terá uma pouca e grande oportunidade de entender o chamado do Senhor na sua vida. De entender o que, na verdade, os profetas dizem e ainda prediz, ou seja, revela os que hão de acontecer. E é muito interessante. Nós entendemos no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo de 18 ao 9, Mateus 28, do versículo 18 ao 20, você vai entender essa ordenança bem clara. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eita glória, pense comigo. Pense no que é fazer como diz um superintendente, ele diz, pensa num cara inteligente, né? Então você pensa nessa autoridade, pense nessa ousadia, pensa nesse poder de você poder ir anunciar o evangelho a toda criatura. Se o evangelho não transformou a sua vida, você não tem como levar ele para ninguém. Se você não sente nenhuma melhora na sua vida, nenhuma mudança, nenhuma transformação, então você não vai poder falar para os outros o que não aconteceu ainda na sua vida. Ainda que seja pouquinho, você pode testemunhar a favor dela. Os escribas e os fariseus tinham aquela ideia de querer mandar, mas eles não faziam. Jesus disse que nós deveríamos ouvi-los, obedecê-los, mas não em conformidade com as suas práticas, porque eles diziam e não faziam. Então, por esse ponto de vista, você é convocado a conhecer o grupo Voluntários de Cristo. Grupos voluntários. A palavra voluntário não quer dizer também que você faz se quiser fazer, se não. Não, peraí. Até que sim, e até que não. Até que sim e até que não. Por quê? A realidade do fato é que voluntário significa aqueles que saem da sua plataforma de descanso, a sua comodidade, seja quatro paredes numa congregação, no estado que você mora, na zona rural que seja, mas você sai da sua zona de conforto e você entra um espaço onde se juntam um grupo de pessoas para poder anunciar o Senhor Jesus Cristo ao que estão encarcerados. Já pensou nisso? Não. Talvez não. Talvez você já sentiu o desejo, mas não sabe, na verdade, como fazer para chegar a tal ponto, a tal nível. Mas eu estou chamando a sua atenção. O grupo Voluntários de Cristo. É muito interessante você saber também que você pode contribuir com essa obra. Evidentemente, procure só se informar. Toda obra de missões, toda obra de evangelismo, você pode ajudar. Onde quer que você esteja, de onde quer que você esteja, se você não pode ir de um jeito, de alguma maneira, você tem como ajudar. Incentivando é um grande passo. Contribuindo é um grande passo. Porque se leva a palavra de Deus, também se leva comida, também se leva alimento, se leva água para beber, se leva tudo. Como você pode ajudar? Entrando em informação, em contato, conhecimento, você se envolve dentro do teor do ID e pregar o evangelho. Você congrega. Qual é o seu ministério? Tem evangelismo? Tem. Tem missões? Tem. Ah, mas eu não posso. Então você pode contribuir de alguma maneira. Se você é uma pessoa que a palavra chegou na sua vida, mudou o seu estado físico e espiritual de pensar e de agir, então você vai entender. Nós somos uma pessoas que vamos viver enquanto estivermos na Terra sempre aprendendo e sempre obedecendo uma maneira de mudar a nossa conduta ética, mental e espiritual. Isso são coisas interessantes, mas é Jesus que disse, venha comigo, você vai dizer, Jesus disse assim, ide, pois, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora você que estuda hermenêutica e a teologia sistemática, você não vai ter que dizer que essa expressão está relacionada somente no tempo de Jesus, até a consumação dos séculos.
Você tem uma liberdade para pensar como você queira. Porque eu tenho certeza absoluta, e gosto muito de utilizar esse meio, esse modo, de que se aquilo que não é do seu interesse, você não deve se abalar com isso. Exatamente. Se você não é a favor, você concernente é contra. Se você não ajuda, então você também não atrapalha. Tá certo? É verdade. O ide imperativo do Senhor é uma ordenança para todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é da vida alheia, é da sua vida. Ou seja, nisso emprega uma palavra que primeiro você tem que dar o seu testemunho antes de cobrar o testemunho de alguém. Primeiro você precisa assumir que é uma criatura nova em Cristo Jesus. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso de número 17. Então é muito importante que você entenda isso de uma maneira clara e de uma maneira simples. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Nicodemos, quando foi ter com o Senhor Jesus Cristo, num elogio maravilhoso que todos os homens gostam, especialmente os hipócritas. Os fingidos gostam muito de se exibir, se aparecer, né? Com a sua grande eloquência, como se assim se acham. Mas quando ele veio fazendo tudo isso para Jesus, Jesus disse de uma maneira muito simples: em verdade eu te digo que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino do céu. Se Nicodemos estivesse precisando dessa brecha, desse argumento para poder passar por uma porta e ganhar as suas prioridades e os seus benefícios, ele ali se enganou. Porque para entrar no reino dos céus, ele precisa ter um único gabarito: aceitar a Jesus como Salvador, ou seja, nascer de novo. E ele pergunta uma pergunta inteligente, e que Jesus faz a ele, 2 mestres juntos, e ele pega e responde. Ele indaga, melhor dizendo: Senhor, como pode isso? Um homem velho nascer de novo. Jesus disse a ele que o que era nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é difícil para você? É sim difícil de entender isso. Por isso que muitas pessoas, até o dia de hoje, que não entendem essa área espiritual, não entendem o que é ser uma nova criatura. Acha que o fato de não beber e não fumar e não se envolver em áreas de risco, aonde compromete a sua vida, na bebedice, no adultério, na prostituição, acha que isso tudo vai se mudar ou dar a ele o direito de ter uma carteira comprovando que ele é crente. Não. Na realidade, não é desse jeito. A realidade é que a palavra de Deus ela tem que confrontar com a sua natureza. E os voluntários em Cristo Jesus também serão confrontados com a sua natureza, porque entrarão a um ambiente que eles precisam aprender como lá dentro se comportar, especialmente na questão de veste, especialmente na questão de se apresentar diante desse povo. É um povo restrito, um povo separado. A sociedade o separou por causa das suas péssimas obras. A sociedade separou, e existem 2 maneiras que a sociedade separa os maus elementos. Toda árvore boa, ela produz bom fruto, mas a árvore ruim, ela produz frutos ruins. A boa, bons frutos. Então você tem que se identificar pelo que você é. É uma boa pessoa? Oh, que coisa boa, você é uma boa pessoa, olha aí. E os seus frutos identificam o seu caráter de uma boa pessoa? Pronto, não se preocupe em analisar não, porque os fariseus estão à sua porta. Facilmente de identificar se você é ou se você não é. Tá certo? Mesmo que você esteja naquela luta para renunciar, naquela luta para poder sobreviver na fé. Mas isso faz parte do seu cotidiano, você terá que viver com isso. Está entendendo? Então nós temos aqui no versículo de número 23, como disse aqui o profeta, o que Deus diz na boca dele, viu? Em Ezequiel, Deus diz assim a ele: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, não desejaria, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Antes ele se converta dos seus maus caminhos e viva.
Essa é uma teoria divina, essa é uma ideia que Deus bate na tecla todo o tempo. E uma das últimas teclas que ele bateu foi enviar seu filho Jesus Cristo, para que, nascido de mulher, tivesse um relacionamento com toda a humanidade e anunciasse a verdade que é do reino de Deus. Paulo volta mais uma vez dizendo, lembrai-vos dos presos. Só que antes dessa fala, Paulo usa uma palavra muito interessante, Hebreus 13, 3. Mas no Hebreu 13, versículo de número 12, até 12, você vai entender claramente, 11, 12, você vai entender claramente Paulo dizendo, não vos esqueceis da hospitalidade, que alguns, sem saber, hospedaram o anjo. Aí você vai ter uma reflexão rápida aonde? Em Sodoma. Sodoma, também aquela visita feita a Abraão, que seria pai de uma grande nação, aonde Sara não esperava a ideia de que ouviu que ela seria mãe. É interessante, né? Com aquela idade avançada, ser mãe. O que acontece aí? O anjo ouve ela rir, porque aquele riso dela não foi um riso de satisfação. Foi um riso, infelizmente tem que ser analisado esse riso, porque ele estava mais como desfeita e descrédito. Eu, numa idade dessa, aí o anjo repete para ela. O anjo ali em forma humana, como se usa-se um termo teológico, né? É uma aparência que ele é modificado, né? Então, o que acontece aí? Agora, dali ele sai e vai aonde? Vai na casa de Ló. É exatamente. Quando chega lá, ele é hospedado por Ló, sendo estranho que alguns, sem saber, hospedaram o anjo. Então, Ló recebe na sua casa uma pessoa que ele não conhece. E essa pessoa era Deus visitando. Quando você recebe um crente na porta da sua casa, você recebe Deus batendo na sua porta, te pedindo que deixe ele entrar. Ele precisa ser vigilante. O diabo, nosso adversário, ele anda astuciosamente armando laços, estratégia para poder invadir a privacidade sua. Mas analise o que você quer e analise o que você precisa. Porque só assim você vai entender a realidade dos fatos de que Deus tem em sua vida. Está me entendendo? Então, o que nos resta fazer agora, nesse ponto de vista, nessa situação única que você tem, é aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Volto a mencionar grupos voluntários de Cristo. Quero conhecer, deixa aí, anexo ao rodapé na descrição do vídeo, deixa eu quero conhecer o grupos voluntários de Cristo. Como eu faço? Como eu posso fazer? Como eu preciso? O que eu preciso fazer para isso? É uma obra espinhosa, mas para quem está em Cristo é mesmo que médico. Trabalha em hospitais, cuidando de natureza humana, cuidando de doenças e pessoas com suas naturezas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou até ser mais específico para me terminar com essa instrução para você. A pior coisa que tem é um doente, para você cuidar das feridas dele e também você ter que atentar para o seu péssimo comportamento de reação aos medicamentos, de reação à disciplina que ele tem que receber acamado, de receber a disciplina que é contrária à vontade dele, e ele também tem psicologicamente um ataque de comportamentos que são contrários. Isso tudo invade a sua área. Os que estão encarcerados vivem da mesma forma, vivendo de uma maneira contra a sua vontade, mesmo sabendo que estão pagando por um crime que ele diz que não cometeu. Alguns confessam, alguns reconhecem que está ali porque fez por onde. Outros se diz ser justo, inocente, mas isso não é nós que temos essa responsabilidade
de julgar ou de fazer esse julgamento. A nossa responsabilidade é somente ir e pregar o Evangelho. E é muito interessante você saber que do muro, ali na penitenciária, tem um cercado gigante, é um cercado imenso. E lá dentro existem muitos ministérios que anunciam o Evangelho lá dentro. Todos eles têm um ponto de apoio. Alguns chamam de base de apoio, outros chamam de ponto de apoio. E esses pontos de apoio são exatamente para poder receber os membros que vão, os membros que vêm, os membros que chegam para participar. E ali você encontra de todos eles. Pelo menos os 4 melhores voluntários de Cristo vocês encontram ali também. Voluntário é aquele que você já diz, né? Eu quero. Então você tem que levar com você a coragem, a sua fé, que ela é o que movimenta todas as coisas, e o seu livre-arbítrio. Lembrando que uma coisa, voluntário também tem responsabilidade. Responsabilidade requer também compromisso, que você vai arcar de estar ali para fazer essa grande obra. Tá certo? Volto com mais detalhe para você, em breve também trazendo testemunho de senhoras idosas de cabelos brancos, bem embranquecidos, com a idade bem avançada, e sente o grande amor por essas vidas. Porque entende, no amor de Deus, que é eles inocentes, armado pela cilada do adversário. Você lembra, finalizando aqui, você já assistiu aquele filme, que muitas das vezes você é obrigado a torcer pelo bandido? Porque você conhece o enredo da história. Você assistindo um filme, você conhece todo o enredo da história. E você sabe que, na verdade, armaram contra ele para ele poder ser preso ou morto. Infelizmente, isso acontece em famílias também, porque o diabo, ele é o adversário. Cenas que nós aprendemos, cenas que nós vivenciamos e cenas que nós vamos ter que bater de frente com essa situação. Esse é o caso dos encarcerados. O diabo, ele armou contra a minha e a sua vida para podermos nos encontrar em situações que precisamos de ajuda. E nesse ponto de vista, nós olhamos para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Nosso Deus, ele é o criador de tudo. Então, é ele que nos convoca, porque ele conhece a história. Então, para eles, todos estão à base desse conselho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitos não estão atrás das grades. Muitos não estão atrás das grades, mas muitos estão fora das grades, oprimidos pelo diabo, para impedir que a obra de Deus tenha seu livre curso. E você? De que lado você está? É para o ide ou para o que não ide? Escolha. Deixa o seu comentário aí na descrição do vídeo. Forte abraço. Deus abençoe. Amados, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, eu venho aqui falar com você sobre o Grupo Voluntário de Cristo, Grupos Missionários Voluntários de Cristo. Você não imagina como é esse trabalho de evangelismo na Casa de Detenção e Penitenciária. Lemos de Brito, Lafayette Coutinho, no COP e também em Lauro de Freitas, presídio de Lauro de Freitas. Grupos missionários voluntários são um grupo de pessoas que são de diversas religiões. É religião que eu estou dizendo, igreja. Eu não estou falando do catolicismo, estou falando de igreja. Porque quando se fala em religião, é uma coisa, praticamente a palavra assim, banalizada. Não, mas estou me referindo diretamente ao povo. Gente, vou lhe dizer uma coisa para você. Olha, você não tem noção de você entender o trabalho do ide que Jesus Cristo disse. Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Cada membro dessa igreja, desse grupos voluntários, missionários voluntários, eles são espalhados de várias congregações no Brasil, melhor dizendo, em Salvador. Deixa eu consertar isso. E é bacana, tem gente que vem do Santo Antônio de Jesus,
de várias partes. Olha, de toda parte de Salvador tem integrante deste grupo. E uma coisa mais interessante que você pode participar da Batista, Assembleia, Deus e Amor, Universal, você pode ser de todos os lugares. Eu também sei que existem restrições de liderança que não aceita. Mas Jesus, ele falou de uma maneira diferente. Quando a gente fala mais, parece uma palavra não dá importância ao seu líder. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia são as participação voluntária de membros do corpo de Cristo que são integrados nessa obra. É lindo. Eu vou botar para você uma foto nesse vídeo, só para você ter noção das senhoras de cabelos brancos que participam desse trabalho. Agora, não é um trabalho simplesmente eu quero ir, eu vou. Não. Não é bem assim. Além de ser voluntário, também, quando se diz voluntariedade ou voluntariados, parece que você tem a liberdade de fazer o que você bem quer e você bem entende. Não funciona desse jeito. Existe uma equipe de pessoas que fazem trabalho ali. São disponíveis para isso. Eu faço parte deste grupo. E mais é lindo demais. Olha, você existe... Primeiro você tem que ter um comprovante de residência. Depois comprovar um comprovante de antecedente criminal. Pronto. Essas duas ferramentas são específicas para fazer o seu cadastro, a sua carteira. Deixa eu mostrar a minha. Aqui está a minha. E ela tem a validade de 1 ano. Bacana, né? No próximo ano, você tem simplesmente que renová-las com os mesmos documentos pedidos pela primeira vez. Então, o que acontece? Eu quero falar com você e depois vou mandar um recado para você, líder de denominações, de locais, de toda a comunidade de Salvador. Você que vai assistir esse vídeo, você pode compartilhar ele com o seu líder para ele entender. É uma visão, é um entendimento que eu tenho compartilhado com você que está aqui me assistindo. Existem muitos internos que lá estão congregando. Do mesmo jeito que são na sua igreja, o mesmo corpo eclesiástico na sua igreja é o mesmo corpo de eclesiarte lá dentro da penitenciária. Começando com o voluntário, né, o auxiliar da portaria até a tribuna. Ou seja, lá você vai encontrar diácono, presbítero e evangelista. E pastor. É mesmo? Sim. Fazendo a mesma função, a mesma. A diferença é que eles são restritos da sua liberdade. Mas ora, jejuam, consagram, lê a Bíblia, estudam e buscam o conhecimento dos céus. Estão todos eles voltados para o esclarecimento bíblico para poder ensinar os que estão lá dentro. Nós fazemos parte de um grupo de reforço que entramos lá para ajudar no evangelismo e na prestação de serviço com o relacionamento da palavra de Deus. Nós. Tem uma coisa interessante que é de grande importância, são as orientações. Uma consciência missionária do trabalho prestado do lado interno. Isso é irrevogável. E a superintendência, na voz de Dona Cremilda, e na pessoa de Dona Cremilda, terceira secretária, em Dias Dávila, da Igreja Assembleia de Deus, ela faz um trabalho excelente, de grande gabarito e rigidez. Ela não brinca em serviço. Ela é tão rígida
tão rígida, tão rigorosa nos mínimos detalhes, para que você possa fazer parte do membro do corpo de entrar e evangelizar. Todo tratamento ali é voltado especificamente da parte dela e do pastor Robson, que é o seu auxiliar, são as duas únicas autoridades. Não adianta eu, com a minha credencial de pastor, querer mostrar maioral, porque não funciona assim. Todos nós somos voluntários. É a maior credencial que tem lá, são os números de voluntários. Pastor Robson, pastor local, que é voluntário, ele é pastor de uma igreja batista, e ele é voluntário, a segunda pessoa, tanto segunda como entre ele e ela há um respeito moral, um respeito ético, há um para com o outro. Ele na posição dele e ela na posição dela. Ela dele não desfaz e ele dela não desfaz. É uma coisa maravilhosa. O que dá a nos entender que você, para participar, é necessário esses dois documentos. O antecedente de criminalidade e o seu comprovante de residência. Participar dos cultos que tem a ausência dos presos, que é feito ali na base, né? Você entra por lado de dentro da penitenciária e tem uma base onde nós nos reunimos para tomar puxão nas orelhas e ser chamado na rédea. É animal? Não, no cabresto. Para você não se emaranhar com alguma questão. Uma das éticas mais interessantes que você precisa entender, que você não vai entrar lá para visitar um colega e uma colega. Você vai entrar lá no objetivo de evangelizar. Precisa entender isso, claro, porque você vai passar por esse tratamento. Você vai passar por esse tratamento, por essa orientação. Tipo de roupa que você vai entrar naquele lugar. Se você é uma pessoa bonita, formosa, cheia de sua musculatura, essas coisas não fazem questão de ser transpassada e visualizada para os internos. Como ovelha muda, você entra, ovelha, não como bode. Você vai fazer parte de um grupo especializado de evangelizar em cadeia. Toda a sua prudência e discernimento no que você ouve cá, na sua função que tem que fazer. Nós temos 1h de relógio, 1h10, para poder executar a missão que temos lá dentro. Você vai acompanhar alguém, você vai ter a sua oportunidade como culto natural da sua igreja. Você tem a sua oportunidade de louvar ou de pregar. O ditado lá dentro é muito interessante, que quem canta não prega, e quem prega também não canta. Como é isso? Claro, você não pode cantar e pregar ao mesmo tempo. Porque se você vai cantando e não dá, você vai ganhar 4 minutos ou 5. 4 minutos ou 5. Então você vai tomar um tempo. Se você vai entrar na palavra, você escolhe um versículo para dar uma mensagem, escolhe um hino para você cantar. Ou uma coisa ou outra coisa. Da próxima vez, é só quando você estiver de novo no ambiente. Diga que entendeu, fica melhor. Se não morde, ninguém se machuca. Então, o que acontece? Você vai ser recomendado. Se você, por exemplo, quiser um interno, lhe pede uma agulha para costurar, essa agulha você vai só ouvir e vai dizer para ele, clara e nitidamente, olha, se eu conseguir, nunca se promete nada, porque promessa também é dívida. Se você promete e você não cumpre, eles lá vão chamar você também de fariseu cego. Talvez não fale na sua cara, diretamente a você, mas vai ficar murmurando e mastigando como chiclete você nos seus dentes. Então o que é melhor fazer? Não promete. Não prometo. Tenho muitas atividades lá fora, posso me esquecer. Mas lembrando e podendo, não vou trazer, vou entregar a irmã Cremil, da administração da igreja lá fora, e ela vai dar um jeito de chegar até a sua mão. Tá certo? A única coisa que eu preciso é o seu nome e o nome do seu dirigente. Pegou o nome do dirigente e o nome do rapaz que vai ser doado a agulha,
Pronto, vai entregar na mão da irmã Cremilda e a irmã Cremilda vai investigar. Se ela não fizer isso, o funcionário vai fazer. Investigar se é agulha de fato, ela vai entregar na mão de uma autoridade, para que a autoridade, ou seja, o funcionário, a autoridade que eu estou me referindo, é o funcionário da administração, da diretoria. Não há comunhão, não há verbalização, não há comunicação nenhuma com ninguém da segurança interna. Não tem. É só com ela. Entrega na mão dela para chegar na mão deles. Assim aconteceu que um funcionário da Canaã Variedade doou um relógio de parede, porque a igreja de lá de dentro me pediu. E eu cheguei e pedi a ele se ele podia fazer tal doação. Ele pegou, fez a doação. Eu peguei o relógio, entreguei à irmã Cremilda. A irmã Cremilda toma liberdade de levar para dentro do presídio. Entendeu? Como ela faz? Ela vai para a diretoria. Da diretoria, vai para o chefe carcerário. Do chefe carcerário. É uma caminhada longa, mas chega. Entendeu? Demais outras coisas não entra com a gente, a não ser a nossa Bíblia, que é altamente vigiada, nosso sapato, tudo somos vigiados. É um setor de segurança, você tem que entrar com dignidade daquele trabalho que você vai fazer, evangelizar. E para você entender ainda mais, você que eu quero chamar a sua atenção agora, bom, meu amigo, para finalizar o assunto, então é o seguinte, o objetivo